Bom dia para todos. Quero que vocês observem aí. Botei no chat aí um novo e-mail. Bom dia, Eclis. Esse e-mail quero que vocês salvem. A partir dele, que vocês vão mandar agora as atividades para mim. Quero parabenizar a todos que estão fazendo esse procedimento de mandar as atividades. Estou recebendo de boa maioria. Já está faltando mais, né? Talvez seja porque eu tive um certo problema com o meu e-mail antigo. E alguns eu não identifiquei, mas 90% eu identifico. Por isso que eu decidi fazer a mudança por esse novo e-mail. E quero que vocês salvem aí, que ele é o nosso e-mail daqui para frente. A sala de aula continua o mesmo. Não vou mudar. Ok? Só o nosso e-mail para atividades e para as futuras provas. E grande Alan. Pedro Henrique, Raila, Vitor, Naila, Gabriel, Eduarda, Alves, Vicente, Eclis, Crisley, Saulo, Orleane chegando agora, Maria Rosa, Linda Lee, Marcos Vinícius Alves. O Marcos Vinícius não é chegado a Nescau não, tenho certeza. Sobrenome Alves, né? Enfim, crianças, nós concluímos o módulo 2 e 3. Hoje, atendendo a pedidos do nosso amigo Alan, eu vou começar resolvendo questões, especificamente no módulo 3, que é o que na teoria foi um pouquinho mais complicado, né, em relação aos outros dois, questão de mudança de fase e matéria no início lá, que nós trabalhamos, e essa parte de cálculo que envolveu densidade, né, deve ter dado uma complicadinha na cabeça de vocês, uma bugada, né? Então, vou espelhar para vocês aqui, para a gente poder debater, né, que aqui é debate, né, exclusivamente eu falando e vocês ouvindo não, tá? Alguém pedindo para entrar. Não deu para ver. Já tá na tela aí, já? Sim, professor. Muito obrigado, grande Alan. Então, página 59, para quem não sabe. Para quem ainda não tem o material, vocês podem anotar aí direitinho. Aqui é o e-mail que a gente vai trabalhar daqui para frente. Atividades, provas, terceiro ano, Bela, @gmail.com. É através desse e-mail aí que eu quero receber as atividades e as provas de vocês. Vamos lá. Primeira questão, vou começar com a seção Enem. Para a gente ter mais ou menos uma ideia de como a gente pode se deparar com essas questões aí relacionadas a diagrama de fase, curva de aquecimento, né, a própria densidade, a gente tem mais ou menos uma ideia. Então, vamos lá. O álcool utilizado como combustível automotivo, o etanol hidratado, deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em uma mistura com água é medir a densidade da mistura. O gráfico mostra a variação de densidade da mistura água e etanol com a fração percentual da massa etanol, que é o Fe, dada pela expressão. O aluno olha isso daqui e já fica preocupado, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer essa substituição desse ME, esse ME mais MA vezes 100? Isso daqui praticamente é o que nós chamamos de título em volume, né? Que é o título em porcentagem. A gente vem em concentração. Só que aqui a interpretação é muito simples, né? Interpretação bem simples. O aluno preparado como vocês
Não perderia uma questão desse nível aí no Enem, que dava para fazer só calculando a densidade, sem precisar calcular título, levar em consideração soluto e solvente lá na relação do álcool no combustível, enfim. Em que ME e MA são massas do etanol e água. Então, se eu perguntasse para vocês que tipo de mistura seria essa, vocês saberiam me dizer se era mistura eutética ou azeotrópica. Etanol e água, eutética ou azeotrópica? Valendo um lanche lá no seu Sampaio. Uma mistura aí. Etanol e água. É a mistura azeotrópica ou é eutética? Como é que eu sei que uma mistura é azeotrópica? Azeotrópica que ela vai ter constante aonde? Na temperatura de fusão ou de ebulição? Quem lembra disso? Ninguém? Isso daí é uma azeotrópica, né? Segundo o nosso querido amigo Pedro Henrique, também conhecido como pH, é isso? Então, é uma azeotrópica. A eutética está muito ligado a ligas. Falo de liga, né? Ligas metálicas. Aí vocês vão arremeter a mistura eutética. Tudo bem? Na mistura, respectivamente, a uma temperatura de 20 graus. Tá aí o gráfico bonitinho para a gente relacionar. Veja que ele dá aqui a densidade. Ah, professor, esse P aqui o que é? Esse P é chamada massa específica, que é a mesma densidade, tá? Esse Pzinho aqui. Então, grama por centímetro cúbico é a densidade padrão da densidade. E nós temos aqui a temperatura, né? Fazendo a vinculação aí. Tá vendo que tem uma decrescente. Mas vamos ao que interessa. Suponha que uma inspeção de rotina realizada em determinado posto tenha se verificado 50 centímetros cúbicos de álcool, combustível, né? Tem uma massa a 45 gramas. Qual é a fração percentual de etanol nessa mistura? Como é que a gente vai fazer? A gente vai remeter aqui esse cálculo de título? Não precisa. Vamos calcular a densidade. Alguém pedindo para entrar. É o Maximus. Então vamos lá, densidade, massa da solução, o volume da solução. A densidade não foi dada, a gente quer. A massa que ele deu foi de 45 gramas, e o ideal é que a unidadezinha já está aqui transformada, né? Não precisa fazer transformação. Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. É só lembrar do Leonardo Belo. Então, vamos aqui. Qual foi o volume, né? Qual foi o volume aqui de 50 centímetros cúbicos? E aí a gente vai ter uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Ah, professor, então agora eu vou multiplicar por 100 e vou encontrar a porcentagem. Não precisa fazer isso, tá? É muito simples. É você pegar esse valor que encontrou de densidade, vai lá no gráfico, não deu 0,9? Vem aqui no gráfico, ó, e faz o processo de tracejar. Amanda Carvalho. Faz o processo aqui de tracejar, ó. Tracejou aqui, ó. Nesse pontinho eu vou descer para a porcentagem. Está entre 50 e 60, né? Então aqui nós vamos ter 55%. Letra C, de campeões. Alguém disse alguma coisa, eu não vi. Enviei. Marina Daniel, eu vi todos, Marina. Você fez todas. Parabéns, eu vi todas. Eu vi todas ontem. Você tirou a foto bonitinha, passo a passo. Vi todos.
está de parabéns. Qual o novo e-mail? Vou botar novamente. Então, vou voltar bem aqui para o começo. Tá aí, PH. Dá para ver? Mas eu vou botar no chat de novo. Sou bem democrático. Então, vamos lá. Atividades, provas, terceiro ano Bela, @gmail.com. Ok? Já mandei atividades por lá. Eu vi. Não se preocupe, não. Estou analisando tudo. E para mim, a participação de vocês é super importante. Continue mandando. Ah, professor, fiz umas questões. Eu posso mandar para o senhor? Para o senhor dar uma olhada? Pode. Tranquilo. Ah, professor, fiquei em dúvida numa questão. Posso mandar para o senhor para depois a gente comentar? Pode. O intuito desse e-mail é isso aí mesmo. A gente manter comunicação. Ok? Então, letra C de campeões é o nosso gabarito aí da primeira do Enem. Só para ver, página 59, tá? Seção Enem, página 59, módulo 3, frente B. Um consumidor, a segunda aí. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferida corretamente à massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro de água. Então, colocou lá 1 litro de água lá no recipiente para poder fazer a sua verificação. Ele colocou uma porção de legumes que comprou dentro do... Isso, que comprou dentro... Alguém pedindo para entrar, só um minutinho, gente. Dona Cecília. Para isso, utilizou um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção de legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5, né, 1,5 litro, e também que a porção não ficará totalmente submersa, com 1/3 do seu volume fora da água. Então, é como se a gente estivesse fazendo a relação de um legume. Vou tentar desenhar alguma coisinha aqui, para a gente poder interpretar. Ele disse que é algo volumétrico, não está tão perfeito assim, né? Faltei essa aula aqui. Então, botou água, tinha 1 litro aqui. Quando ele colocou o legume, então, um pepino vermelho, aí foi demais, né? Quando ele colocou o legume, houve um aumento, né? Saiu de 1 litro e agora passa a ter 1,5 litro. Subiu isso, né? 0,5, né, não? Esse volume aí de 0,5, ele vai corresponder, ele está correspondendo aí a 2/3 do que está submerso. E se a gente for ver aqui, a própria questão fala que o que está fora corresponde a 1/3, né? Vai corresponder a 1/3. Tudo bem, vamos continuar. O consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água. Então, nós sabemos que a densidade da água, ela corresponde a 1 grama por centímetro cúbico. Então, consequentemente, o legume vai ser 0,5 gramas por centímetro cúbico. Ele está dizendo que é metade, né? Tudo bem. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legume igual a 0,5 quilogramas, que é chamado meio quilo, né? Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa de porção de legumes igual a... Então, como eu vi que esse volume ele está relacionado aí diretamente com
esses 2/3 do volume do próprio, né, que ficou ainda submerso, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer de cálculo? Vou pegar aqueles 2/3 que ainda ficaram submersos, vou relacionar uma incógnita que eu não conheço e vou trabalhar aqui justamente em cima do volume que foi deslocado, né? Só que eu não vou poder trabalhar com litros, né? Não vou trabalhar com litros. Transformando isso daqui para a ml, vai dar 500, né, não? Dá 500 ml. Então, eu vou colocar aqui, ó, 500 ml. E agora é lembrado do Leonardo Belo, do Daniel e do Cubo-Man, né? E falar nisso, vocês têm visto ele? Nunca mais falei com o Fernandes. Então, a matemática vai dizer o seguinte, que é 3 vezes 500 aqui, dividido por 2, né? Que vai dar aí 750, né? 750? 750. 750 ml, né? Esse 750, eu tenho que observar que a densidade que foi fornecida aqui é grama por centímetro cúbico, então eu não posso ficar com esse valor, mas já mostrei para vocês, inclusive, que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, né? Então, se eu tenho aqui 700 ml, eu vou dizer que eu tenho 750 centímetros cúbicos. Pronto, nós encontramos o volume. Né? Então, ele quer a massa, né? Ele quer a massa do que ele realmente levou para casa, né? Ele quer realmente a massa que ele levou para casa. Deixa eu tirar essa galera aqui do meio. Oi. Aqui não é 3.500 dividido para 2? Ou não? 3 vezes 500. Ah, tá. É porque parece mesmo. Deixa eu botar um pontinho mais. É porque tá parecendo um 3.500. É verdade. Eu vou botar um xizinho para não confundir. Até eu acreditei que era 3.500. Digo, rapaz, onde foi que eu vi esse 3.500? Pronto. Então, peguei, multipliquei aqui, dividi por 2 para dar esse resultado. Transformamos ele para a unidade da densidade, né? Que é em centímetro cúbico. O pessoal pedindo para entrar aqui. E vamos calcular usando a formulazinha da densidade. Densidade é massa sobre volume. Ele quer saber a massa, né? Ó, nós temos a densidade do legume e o volume agora, na relação do deslocamento que foi feito. Mais alguém pedindo para entrar. Quanto é que é a densidade do legume, vocês lembram? Ele disse que é a metade do da água, né? Então vai ser 0,5. Não é não? Que o da água é 1. E o volume que a gente encontrou é de 750 centímetros. Não é verdade? Então, nós vamos encontrar aqui um valor em grama de 375. Dá para a gente ir direto para a letra D, né? Transformando aí para quilograma, porque ele quer em quilograma. Aí vai dar 0,375 quilogramas. Letra D, de doidos para passar no Enem. Questão interpretativa, tá? Essa questão, na época, teve muita gente que... Ah, professor, essa questão foi ruim, porque a gente trabalhou muita química orgânica, a gente trabalhou muita estequiometria, e não trabalhamos nada de densidade. Só que aí, é o que eu sempre costumo dizer, para tirar um print. Ah, tá certo, desculpa, Marina. É o que eu sempre costumo dizer. Não adianta você conhecer única e exclusivamente as fórmulas. A interpretação é que vai definir a resolução. A interpretação é que vai definir. As pessoas estavam calculando, as que erraram, elas calcularam com 1/3. Calcularam com o que estava fora. Tem que calcular a questão do deslocamento, né? O que fez deslocar esse 0,5 foi justamente os 2/3 que ficaram submersos. Ok? Então, vamos lá, prosseguindo. Essa questão aqui, ela é uma questão chata, porque a gente vai ter que fazer passo a passo. Bora ler.
Uma questão de Enem, questão que em 3 minutos você não faz. Ainda mais se você estiver já cansado, tiver iniciado com matemática, né? Então, ó, certas ligas estânio e chumbo, com composição específica, formam um eutético simples, o que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, com ponto de fusão definido, no caso a 183 graus. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão de metais que compõem essa liga. Estânio puro, né, tem a sua temperatura 232, o chumbo puro 320. O que justifica a sua ampla utilização de soldagem de componentes eletrônicos em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimos e máximos das densidades para essas ligas são de 8,7 gramas por ml e 8,8 gramas por ml. 82, 74, tanto faz, tá? Isso deu duvidoso, né? Respectivamente. As densidades do estânio e do chumbo são 7,3 gramas por ml e 11,3 gramas por ml. Essas densidades são chamadas aí de propriedades específicas, né? Cada um deles tem sua densidade. E eles são intensivos. A extensão não modifica aí a densidade, porque eu tenho um pedaço de chumbo desse tamanho e um desse tamanho, a densidade continua a mesma, né? Um lote contendo 5 amostras de solda de estânio e chumbo foi analisado por um técnico por meio da determinação de sua composição percentual e massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir. Aí deu aqui os valores de cada amostra. Esse valor aqui que vocês estão vendo é chamado valor em massa. É a porcentagem de cada um. Tem 60, esse 60 aqui é 60 gramas. 40 aqui, ó, 40 gramas. Então, aqui são as massas relacionadas para cada amostra em porcentagem, levando em consideração a amostra de 100%, né? Com base no texto, na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas internacionais são... Eu, quando estava tentando fazer essa questão, eu tava fazendo uma relação mais ou menos assim, não sei se vocês conhecem. Eu estava pegando a massa de 1 mais a massa de 2 e estava dividindo pelos volumes, né? A soma dos volumes. Esses volumes, como é que você conseguiu? Eu peguei densidade de cada um e calculei. Deu um trabalho do caramba e não deu certo. Não deu certo. Por quê, professor? Porque as massas estão sendo fornecidas em porcentagem. Então, como é que eu ia trabalhar para cada amostra? Como é que se trabalha para cada amostra? Você vai ter que usar essa fórmulazinha aqui. A densidade, né, de um total, vai estar relacionado especificamente aí com o que nós chamamos de porcentagem e massa, né, massa de soluto por massa de solução. No caso aqui de cada amostra, estânio, né, vezes, você tem que multiplicar, vezes a densidade desse elemento, no caso o estânio, mais a porcentagem também em massa de soluto por massa de solução, vezes a densidade do chumbo, tudo isso aqui dividido por 100. O meu erro era que estava faltando a porcentagem. Eu tinha que fazer uma relação depois. Então, a fórmula que a gente utiliza... Oi? Falou que não dá para calcular, porque por conta da porcentagem, né? Justo. Mas mesmo transformando esse valor em porcentagem em número real, não dá para fazer. Tipo, eu consegui encontrar uma amostra, porque eu tenho que verificar esse parâmetro aqui, ó. Eu consegui encontrar uma amostra que dava esse valor exato. Os demais estavam muito discrepantes. E por falta dessa porcentagem, não encaixou. Então, essa formulazinha é a fórmula ideal. Por quê? Vamos ver aqui na amostra 1. Eu vou pegar... Vou botar aqui, ó, D1, tá? Vou pegar a porcentagem do estânio aqui, ó, que tá 60%. Mas em máximo, precisa colocar o porcento, né? Vezes a densidade do estânio, quanto é? 7,3. Mas, faça a mesma coisa aqui, ó.
Pega agora a do chumbo, que é 40, em porcentagem, vezes a sua densidade, que é 11,3. Tudo isso daqui dividido por 100. Multiplica, soma, multiplica, né? Divide por 100. Aí eu vou ter aí o valor de 8,9 aproximadamente, tá? Vou botar um zerinho aqui para fazer a relação, né? Gramas por ml. Então, eu já vi que o 1 não encaixa, né? Ó. Não vai encaixar aqui. Tem que ser entre 8,7 e 8,2, né? Tá além, né? Para poder definir aí se essa solda é perfeita. A gente vai fazendo isso para todos. Fazendo isso para todos. E aí a gente vai encontrar os valores parâmetros. Então, 1 já não é, né? 1 já não é. Eu fiz muito grande. Fiz muito grande aí. Vou ter que dar uma diminuída agora, tá? D2. Sem colocar mais ali, vamos lá. 62 vezes 73, mais 38, tá vendo aqui, ó? Vezes 11,3, tudo isso aqui dividido por 100. Então, esse D2 aí vai dar 8,82. Foi esse daqui que eu achei. Esse daqui eu achei legal. Os demais não tava batendo. Aí eu fiquei alegre porque eu achei esse daqui, né? Opa, tá dando certo. Então, esse daqui já bate, né? Grama por ml. Vamos ver o outro, porque a gente tem que fazer um parâmetro para todos, né? Então, vamos lá. O 3 é 65 vezes a densidade, que é 7,3. 7,3 aqui. Mais 35 vezes 11,3. Tudo isso dividido por 100. Então, esse D3 aqui vai ser igual a quanto? 8,70. Já estou dizendo que eu já fiz, tá, gente? A gente já bateu uma cabecinha aqui para multiplicar e dividir. Então, já marque bem aqui no 2, né? No 3, bateu? Não, tá menor, não tá? 8,74. Vamos agora para o 4 aqui. 63. Então, lá no Enem, é uma questão que é por exclusão, se você já encontrou o 2, então você ia tirar quem? Tirava o B? Ainda não, porque poderia estar o 3, né? Ah, mas a gente viu que o 3 não rolou. Então, quem mais? O D. Bora deixar esses daí, né? Bora ver como é que vai dar. Então, 63, 7,3, mais 37 vezes 11,3, tudo isso dividido por 100, vai dar quanto aí, esse 4? Vai dar quanto? Vai dar 8,78, né? 8,78 gramas por ml. Tá? 7,8, dá para entrar? Dá, não dá? Porque tá bem no limite aqui, né? De 8,8. Não é não? Dá para entrar ou não? Vou botar um asterisco aqui. Então, ó, opa, já tô vendo uma possibilidade, né? E para concluir aí, o 5, né? Para concluir o 5, para ficar tudo nos conformes, 59 vezes 7,3, mais 41 vezes 11,3, tudo isso dividido por 100. Então, densidade de 5 aí, vai dar 8,94 gramas por ml. E ele fugiu ali, né? Na respectiva, né? Então, nós temos a densidade 2 e a densidade 4, né? Densidade 2, densidade 4, dentro dos conformes, né? Que a questão pede para gente. Um vai ser 8,2 em cima, batido, e o outro tá dentro do parâmetro. Qual é a letra aí? A letra C de campeões, né? Letra C de campeões. Então, só esses dois aqui. Deu um trabalhinho porque você precisava realmente calcular todos, para poder ter certeza, tá?
Então, em 3 minutos, um aluno não faz uma questão dessa. Então, esse Enem aqui nesse dia foi tenso. Tá? Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não acredito que esse ano tenha alguma questão relacionada aí a densidades e a própria matéria, não. Tá? A gente tem que falar porque a gente fala mesmo. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Tudo bem? Prosseguindo. Essa questão também é antiga. Com a frequente adulteração de combustíveis, além de fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a quantidade de combustível. Para isso, as bombas de combustível, existe um decímetro semelhante ao ilustrado. Um densímetro, perdão. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível devido ao seu peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Uma coluna vertical central marca a altura da referência, que deve ficar abaixo ao nível do combustível para indicar que sua densidade está adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura, mais que a do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar a variação da temperatura. O mercúrio, gente, ele é muito sensível ao calor. Então, se ocorrer a adulteração, esse mercúrio vai mostrar tranquilamente aí, fugindo a densidade e ao nível, né, no caso aí, respeitando as normas da lei, né? Então, o mercúrio, se tiver algum aquecimento, né, fora do normal, ele vai mostrar que está alguma coisa errada. Você nunca observaram isso nas bombas de combustível? Fica lá um bicho subindo e descendo assim, do ladinho. Você nunca viu isso? Observe agora, é justamente esse processo que vocês estão vendo aí. O mercúrio aqui, né, como se fosse um termômetro mesmo, e aqui as bolinhas de chumbo, e aqui está imersa no combustível. Então tem que ficar nesse nível aqui, ó. Se ela estiver muito acima, muito abaixo, é porque tem alguma coisa errada, né? Porque você sabe que as densidades, um flutua, o outro não, né? Inclusive nas questões propostas falou muito disso, né? De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida, letra A, indica a variação da densidade do combustível com a temperatura. Indica a variação da densidade do combustível com a temperatura? Não. Essa densidade não pode variar. Lembra que densidade é a característica específica de cada matéria. Lá no combustível, eu tenho uma quantidade X de álcool, né? Que pode estar presente ali. Então, se há variação na densidade, é porque está adulterado, tá? Então, não é para isso que serve esse medidor. Letra B. Mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida. Não, é a ser corrigida. Então, se houver diferença aqui na altura, é porque está tendo adulteração. Justamente porque está mexendo aí com a natureza, né? E a questão da densidade de cada elemento. Letra C. Mede a temperatura ambiente no momento do abastecimento. O Vitor dizendo que acha que é a letra D. Bora ver, Vitor. Não, a letra C não é. Mede a temperatura ambiente no momento do abastecimento. Então, quer dizer que na hora que eu vou abastecer, é a hora que ela vai dizer, olha aqui, o abastecimento está ocorrendo numa temperatura de 45 graus. Não, isso não existe, tá? Isso daí é para verificar, o consumidor observar que combustível ele está colocando no seu carro. Tá? Ele vai estar lá, ele pode ficar olhando para a bomba. Se quando está abastecendo, ele vê que os níveis estão acima ou abaixo demais, é porque ele está sendo lesado. Não é verdade? Na letra D. Regula a temperatura do densímetro de acordo com o ambiente. Não. Não tem essa função. Vitor, não pode ser. Tá? Ele não vai regular a temperatura do densímetro. É como se eu impedisse que esse mercúrio aumentasse a sua densidade e fizesse o processo de subir e descer. Aí seria uma outra maneira de burlar a lei, né? E só nos resta a letra E. Corrige a altura. Vai corrigir, ó. De preferência de acordo com a densidade do líquido. Então, manter-se nesse nível aqui, ó, é a correção. Ele vai ficar assim, ó. Ele não fica estático. Ele vai ficar aqui, ó, se movimentando.
para manter esse equilíbrio e indicar. Tá? Ei, gente, oi. Estão me ouvindo? A Voltou internet caiu. agora. Ah, sim. Deu uma bugada, né? Então, corrigir a altura, tá ok? Letra E de nós vamos passar no Enem. Eu, você, todos nós. Tudo bem? Que horas são? Vamos dar uma olhadinha aqui. 8h35. Bora brincar, bora continuar brincando, né? Vamos continuar brincando. Exercício proposto, página 56. Abram aí. Exercício proposto, página 56. Vamos lá. Gente, deu para vocês verem a questão do nível das densidades em questão do Enem. Tiveram dificuldades para poder fazer essa relação ou não? Deu certo, deu tudo corretinho. Marina, tudo certo. Eu vi, Marina. Mais ou menos, Vitor. Então, vamos praticar, Vitor. Pega essas questões e faça de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Vamos praticar. Tudo bem? Essa parte de exercício de aprendizagem, depois, se quiser, a gente faz. Mas elas são mais light. Mandando as atividades. Ok, Vitor, ok. Aguardando. Então, vamos iniciar aqui. Vamos lá. Essa questão, eu achei ela muito boa. Não sei se vocês concordam, mas achei ela muito boa. Vamos lá. Considere dois beckers contendo quantidades diferentes de duas amostras líquidas homogêneas A e B, a 25 graus, que são submetidos a aquecimento por 30 minutos, sob pressão de 1 atm, com forte calor equivalente. A temperatura do líquido contida em cada becker foi mantida em função do tempo do aquecimento, e os dados obtidos foram registrados nos gráficos a seguir. Então, primeiro, vocês estão vendo que aqui tem uma constante, né? Ó. Tanto nesse que é um pouco mais longo, quanto esse que é mais curto, né? Na passagem, né? Que dá aquela constância, né? Nós vemos que eles são constantes. Então, obviamente que eles são substâncias puras, né? Nós estamos aí trabalhando com um gráfico de substância pura. Não é isso? O tempo é um pouco maior na amostra A, né, para chegar naquela relação de passagem, de mudança. Aí você vê que na amostra do ladinho aqui, ó, né, onde tem a temperatura B, ela é um pouquinho mais curta, né? Já nos 10 minutos ela já começa o processo de transformação, mas a constante dela é maior, né? Então vamos lá, vamos para as alternativas aí. Sobre esses dados, são feitas as afirmativas a seguir. As afirmações a seguir. Se TA, que é a temperatura A, é igual à temperatura B, então a amostra A e a amostra B, Maria, provavelmente são as mesmas, são a mesma substância pura. E aí? É debate, vamos debater. Professor, Hum. se tiver uma parte constante no gráfico, já pode ser considerada substância pura? Sim, porque na verdade a gente está levando em consideração como se fosse uma fusão, né? Aí você, professor, mas pode arremeter aí, é uma mistura, não pode não? Uma mistura eutética. Vai depender, nós temos uma questão até que fala disso, e existe uma falta de informação para a gente poder fazer a conclusão. Mas se você observou uma constante, você já pode arremeter, sim, a uma substância pura. Tá? Observou uma constante, aqui ele não especificou que constante é. Né? Pelo que eu vejo, é uma solidificação, né? Saindo do sólido e entrando no processo específico aí de fusão. Né? Então, veja que ele está dizendo que são líquidos também que são homogêneos, né?
questão da homogeneidade. Então, a transformação está partindo do zero. Então, a gente pode arremeter, sim, a uma substância pura, viu, Marina? Então, mediante isso, nós vamos dizer que um é verdadeiro. Tá? Mediante isso, vamos dizer que um é verdadeiro. A 2. Se a amostra A e B são constituídas pela mesma substância, como a gente disse lá na 1, né? Então, se são constituídas pela mesma substância, então o volume da amostra B é menor que o volume da amostra A. O que vocês olham aí? O que vocês veem? É verdade dizer isso? Se eu estou dizendo que eles são a mesma pessoa, né? Eu vejo que eles estão se diferenciando em alguma das propriedades, né? Se a gente for ver aqui, ó, se a gente for ver, aqui, chegando no ponto onde vai haver a transformação, nesse minuto aqui, no minuto 20, né, nós vimos que a amostra de B, né, que é essa temperatura aqui, B, é menor, né? É menor. A primeira está errada? Não, está correta, Vitor. A primeira é correta. Então, ó, olhando para cá, esse volume aqui, ó, veja que tem essa distância, né? Aqui é uma representação onde eu estou relacionando o tempo e o minuto. Aqui não, ó. Veja que aqui é bem menor. É bem menor em relação aqui à primeira. Então, posso dizer que é verdadeiro aí? Sim, né? Até porque a gente falou que é a mesma substância. E eu estou observando que esse volume aqui é maior do que esse. Então, é verdadeiro. Perdão, gente, minha garganta não tá legal. 3. Bora analisar 3. A amostra A é uma mistura em que o líquido predominante é aquele que constitui a amostra B. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Não é mistura. É isso daí, Marina. Matava bem aqui, né? Bem aqui, ó. A gente acabou de dizer que são substâncias aqui, ó, na primeira. E outra, se não tivesse me atentado esse detalhe de substância, no gráfico de uma mistura, ele sobe quase que instantaneamente, né, ó. Ele não tem essa constante, não. Sobe quase que instantaneamente. Não é isso, ó, o pH está dizendo. A substância tem pontos definidos, né? As misturas são variadas. Não é isso? Nós vimos isso na aula passada. Então é falso. Então, 1 e 2. Professor, Letra... Oi. nessa lógica, então, quando eu ver uma instabilidade no gráfico, assim, já posso considerar que é uma substância pura? Já pode. Mas cuidado com o enunciado. Tá? Cuidado com o enunciado. Lá no enunciado, por isso que eu digo para você, tem professor que diz assim, olha, não precisa você ler, não, vai logo para a pergunta. Leia o enunciado. O enunciado pode te dar um pequeno toque em relação a essas constâncias. Pequeno toque. Ela pode dizer, por exemplo, que está constante na fusão, mas que é variado na ebulição. E aí? Não é mais substância, é mistura. Tá? Então, muito cuidado. Oi. Como que eu vou observar no gráfico a temperatura de ebulição constante, por exemplo, na mistura azeotrópica? No gráfico, na azeotrópica, ela ficaria lá em cima, né? Vou tentar desenhar aqui. Então, constante é só aqui. Né, ó. Aqui é variado. Aqui é constante. Aí daria aqui o tempo, temperatura, né? Tempo, enfim, né? Então, aqui sim, nesse ponto é que corresponde aí o que nós chamamos de azeotrópica. Então, vai variar embaixo. E da eutética seria embaixo. Isso, né? Eutética é embaixo. Por isso que eu disse para você que muitas pessoas poderiam ter dificuldade com essa questão, porque ela não mostrou para a gente a ebulição aqui, né? Não mostrou para a gente a ebulição. Mas essa representação aqui é de substância, tá?
Ficou constante a representação de substância. Tudo bem? Prosseguindo aqui, pode ser? Gente, a garganta não tá boa. Vamos tomar água, né? Vocês estão escutando um barulhinho chato aí, então. Segunda questão. Não é bem relacionado a Enem, mas é uma questão boa. Esse daqui é o gráfico de resfriamento, né? Aqui é resfriamento. Aquecimento é aquela escadinha subindo, o resfriamento é a escada descendo. Vocês notam, inclusive, que permanece constante aqui, tá vendo? Não há uma variação. Passa um tempo para poder ocorrer a passagem, né? Consequentemente, nós estamos falando de substância, não de mistura, né? Deu para visualizar esse tracejado, não deu? Tá dando para visualizar? Eu estou olhando aqui no celular, eu consegui ver. Cadê o Eclis? O Eclis está tão calado. O gráfico mostra o processo de mudança dos estados físicos da água pura por meio de resfriamento, em função do tempo. A transformação física é indicada com vapor de água e finalizada com a formação completa de gelo a 1 atm. Uma análise desse gráfico permite corretamente concluir. Vamos lá. Letra A. As etapas 1 e 2 no gráfico correspondem, respectivamente, à ebulição e à fusão da água. 1 e 2. Olha para cá. Respectivamente. Ebulição e fusão. Tá correto? Não, Alan. Aí é aquecimento. Lembra, ó. Olha para cá, ó. Olha para cá, Alan, ó. Tuane. Ei, Tuane, tudo bem? Veja aqui, Alan, ó. Sólido. Líquido. Gasoso. Né? Sólido, líquido, gasoso. Eu também pensei que era verdade, mas não é. Esse processo do sólido para o líquido é a fusão. Tranquilo. Do líquido para o gás, aí vai ser ebulição. Só que aqui é aquecimento. Aquecimento. Aqui é endotérmico, né? Ó. Tem um negocinho que atrapalha, não deixa eu escrever. Pronto, sai da frente. Caboclo chato. Então, aqui, ó, é endotérmico. Está absorvendo calor. E nós estamos falando do resfriamento. Está liberando calor. Então, na verdade, esse 1, ele seria o quê? Eu saí do vapor para o estado líquido. É a condensação, né? O vapor. Para virar líquido, a gente chama de condensação. Não é não? Aqui é a condensação. E o 2 seria o quê? O 2 seria o quê? Aqui é o 1, né? O 2 seria o quê? Liquefação não. Alan, veja bem. Liquefação só é vinculada a gás. O gás, ele faz liquefação, que é o resfriamento, tá? Liquefação. Liquefação é a questão do resfriamento do gás. É o gás passando para o estado com a densidade maior, que é o líquido, tá? Isso é chamada liquefação. O vapor é condensação. O gás é liquefação. O 2 seria solidificação. Que aí eu passei dessa condensação para o estado sólido. É a solidificação. Então, não é a letra A. B. O processo de resfriamento da água é endotérmico? Acabei de falar sobre isso, né? Não é endotérmico. Ele é o quê? Ele é o quê? Resfriamento
É exotérmico. É isso aí, Marina. Exotérmico. Alguém falou antes, mas não consegui ver, tá? É exotérmico. Ele está liberando energia, tá? Vai haver liberação de energia. Letra C. Eu não posso mais atrasar. Ontem eu fiquei um pouquinho além e chamar a atenção. Então, vou só responder a C e eu volto, tá? A temperatura durante a solidificação e a fusão da água é constante, porque os calores latentes de solidificação e de fusão da substância são iguais. Tá correto isso daí? Constante, beleza, tá correto. Até dizer que constante, tá ok. Mas dizer que os calores latentes de fusão e solidificação são iguais, eles são totalmente diferentes. Eles são diferentes. Até porque existe muito relacionado à proximidade, né? A proximidade das partículas. Então, eles são diferentes. Então, não pode ser a letra C. Eu vou parar aqui, tá? Quando eu retornar, eu continuo nessa mesma questão, nesse mesmo bate-canal. Tá ok? Vamos embora, vamos estudar e vamos passar nesse Enem. Tranquilamente, meus queridos. Deixa eu parar aqui, interromper a gravação.